Isaías capítulos 1 a 12. Deus é a minha salvação. Vem e segue-me. Estudo pessoal e familiar. Velho Testamento 2022. Busque orientação espiritual ao estudar. Entendemos melhor as palavras de Isaías quando estamos cheios do espírito de profecia, como Nefe ensinou. Segundo Nefe, capítulo 25, versículo 4. Registre suas impressões. Mesmo que esteja lendo o livro de Isaías pela primeira vez, talvez você encontre passagens que lhe pareçam familiares. Isso porque, de todos os profetas do Velho Testamento, Isaías é o mais citado em outros livros de Escrituras, inclusive pelo próprio Salvador. As palavras de Isaías também aparecem muitas vezes em hinos e outras músicas sacras. Por que Isaías é citado com tanta frequência? Certamente, parte do motivo é que Isaías tinha o dom de expressar a palavra de Deus em uma linguagem vívida e memorável. Mas é mais do que isso. Isaías inspirou profetas por gerações, porque as verdades que ele ensinou transcenderam sua própria época, os israelitas que viveram entre 740 e 701 a.C. Seu papel foi nos ajudar a entender a grande obra de redenção de Deus, que é muito maior do que uma nação ou um período de tempo. Nefe aprendeu com Isaías que ele e seu povo, apesar de estarem separados do resto de Israel, ainda faziam parte do povo do convênio de Deus. Em Isaías, os escritores do Novo Testamento encontraram profecias sobre o Messias que estavam se cumprindo bem diante de seus olhos. E em Isaías, Joseph Smith encontrou inspiração para o trabalho dos últimos dias de coligar Israel e edificar Sião. O que você encontrará ao ler Isaías? Para saber mais sobre Isaías e seus escritos, ver Isaías no Guia para Estudo das Escrituras. Para mais informações sobre a época em que Isaías viveu, ver 2 Reis capítulos 15 a 20 e 2 Crônicas capítulos 26 a 32. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Isaías capítulos 1 a 12. Como posso entender melhor os ensinamentos de Isaías? Ao falar sobre os escritos de Isaías, o Salvador disse: Examineis estas coisas diligentemente, porque grandes são as palavras de Isaías. Ver 3 Nefe capítulo 23, versículos 1 a 3. No entanto, para muitos, pode ser difícil entender Isaías. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a encontrar um significado maior nas palavras de Isaías. Reflita sobre os símbolos e as metáforas que Isaías usou. Por exemplo, reflita sobre o que você acha que Isaías queria transmitir quando escreveu sobre uma vinha, ver Isaías capítulo 5, versículos 1 a 7, as águas de Siloé, ver Isaías capítulo 8, versículos 5 a 10, um estandarte, ver Isaías capítulo 5, versículo 26, e uma bandeira, ver Isaías capítulo 11, versículos 10 e 12. Para cada capítulo que você ler, pergunte-se: o que estou aprendendo sobre Jesus Cristo? Ver 1 Nefe capítulo 19, versículo 23. Encontre assuntos que sejam relevantes para nossos dias, como a vida e a missão de Jesus Cristo, a dispersão e a coligação de Israel, os últimos dias e o milênio. Se desejar, faça listas de referências de Isaías que abordem esses assuntos. Use os auxílios de estudo quando disponíveis, como um dicionário, as notas de rodapé da Bíblia, os cabeçalhos dos capítulos e o guia para estudo das Escrituras. Ver também 2 Nefe capítulo 25, versículos 1 a 8. Isaías capítulos 1, 3 e 5. Cessai de fazer o mal. Isaías advertiu continuamente o reino de Judá sobre sua condição espiritual. Depois de ler Isaías capítulos 1, 3 e 5, como você descreveria a condição espiritual do povo? Que advertências se aplicam aos nossos dias? Além das advertências, observe também as mensagens de esperança para a pecadora Israel. Ver, por exemplo, Isaías capítulo 1, versículos 16 a 20, 25 a 27, capítulo 3, versículo 10. O que você aprendeu a respeito do Senhor nessas mensagens? Isaías capítulos 2, 4 e 11 a 12. Deus fará uma grande obra nos últimos dias. Muitos dos escritos de Isaías são profecias que têm um significado específico para nossos dias. Quais das descrições de Isaías dos últimos dias, nos capítulos 2, 4 e 11 a 12, são mais inspiradoras para você? Doutrina e Convênio, seção 113, versículos 1 a 6, oferece um maior esclarecimento sobre Isaías capítulo 11. O que você aprendeu sobre a coligação de Israel e a redenção de Sião?
o que você se sente inspirado a fazer depois de ler esses capítulos. Ver também Isaías capítulo 5, versículo 26, capítulo 10, versículo 20. Isaías capítulo 6. Os profetas são chamados por Deus. No capítulo 6, Isaías relata seu chamado para ser profeta. Ao ler esse capítulo, o que o impressiona a respeito da experiência de Isaías? Como esse capítulo influencia a maneira como você pensa sobre o Senhor, seus profetas e a obra que são chamados a realizar? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulos 7 a 9. Isaías profetizou sobre Jesus Cristo. No início do ministério de Isaías, o reino de Israel, também chamado de Efraim, fez aliança com a Síria para se defender da Assíria. Israel e Síria queriam forçar Acás, o rei de Judá, a participar de sua aliança. Mas Isaías profetizou que a aliança não daria certo e aconselhou Acás a confiar no Senhor. Ver Isaías capítulos 7 a 9, principalmente Isaías capítulo 7, versículos 7 a 9, capítulo 8, versículos 12 a 13. Conforme Isaías aconselhou Acás, ele fez várias profecias bem conhecidas, como as encontradas em Isaías capítulo 7, versículo 14, capítulo 8, versículos 13 a 14, capítulo 9, versículos 2 e 6 a 7. Embora não esteja completamente claro o que essas profecias significavam na época de Acás, elas claramente se aplicam a Jesus Cristo. Ver também Mateus capítulo 1, versículos 21 a 23, capítulo 4, versículo 16, capítulo 21, versículo 44, Lucas capítulo 1, versículos 31 a 33. O que você aprendeu sobre o Salvador nesses versículos? Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a reunião familiar. Isaías capítulo 1, versículos 16 a 18. Para ajudar sua família a entender esses versículos, leia a seção Alguns de Nós Sentem que Nunca Serão Bons o Bastante, da mensagem da irmã Sharon Eubank, Cristo, a Luz que Brilha na Escuridão. Liahona, maio de 2019, página 75. Ou, se desejar, demonstre como as manchas podem ser removidas de roupas. Como a mensagem do Senhor nesses versículos difere do que Satanás deseja que acreditemos. Isaías capítulo 2, versículos 1 a 5. Sua família poderia escolher um desses versículos e desenhar o que é descrito. O que o templo nos ensina a respeito dos caminhos do Senhor? Como somos abençoados ao andarmos na luz do Senhor? Isaías capítulo 2, versículo 5. Isaías capítulo 4, versículos 5 a 6. O que o Senhor nos promete nesses versículos? O que essas promessas significam? Como ele as está cumprindo? Ver também Êxodo capítulo 13, versículos 21 a 22. Isaías capítulo 7, versículo 14, capítulo 9, versículos 1 a 7. Usando desenhos ou gravuras de revistas da igreja, faça um cartaz ilustrando algumas das coisas que aprendemos sobre Jesus Cristo nesses versículos. Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me, primária. Hino sugerido. No Monte a Bandeira, Hinos número 4. Aperfeiçoar seu estudo pessoal. Solicite ajuda ao Senhor. Para entender as Escrituras, precisamos de revelação pessoal. O Senhor prometeu: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7.